quisesse ter um casamento abençoado, eu tinha que casar na presença de Deus, com alguém de Deus, com alguém que confessasse a mesma fé, que andasse no mesmo espírito, que houvesse unidade. Porque os casamentos estão destruídos ali na igreja, porque se troca de esposo, troca de marido, porque não há alicerce na palavra, não há garantia. O arquiteto do universo está dizendo que ele está reprovando a construção. Salmo 127 diz: se o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, é Ele que edifica a casa. E quando eu fui para a igreja, hoje eu tenho 32 anos de casamento, passei ventos, passei guerra, coisas absurdas, mas minha casa está em pé, minha família está aí. Por quê? Não porque eu sou melhor que ninguém, porque eu respeitei o princípio de Deus. Mas eu vejo pessoas, infelizmente pessoas do meu convívio, pessoas que brincaram com essas coisas, tá? Pessoas que estavam no altar, que se amaziaram, foram deitar primeiro. Por isso não é bom que toque a mulher no casamento. Deus abomina a carta de divórcio. Separar porque estão brigando, estão discutindo, vamos largar, tudo de brincadeira. Não tem oração e jejum, não é Deus que traz a paz no relacionamento, não é Deus que converte o marido, que converte a mulher. E por que nós abrimos mão daquilo que nós temos, que Deus tem poder para transformar? Então virou desculpa de quem quer se justificar o seu pecado naquilo que não se justifica. Temos que levar a sério. E tem muitos pastores alisando a cabeça, aprovando o que Deus não aprovou. E Deus está dizendo para o Josué hoje: levanta. Não é Deus ficar aí orando, jejum, não vai santificar o povo. Santificar o povo que está em João 17, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Santificar é você fazer eles voltar para a verdade, respeitar a verdade. Isso é limpar o que é sujo. A água, a palavra é limpa. João capítulo 13, Jesus diz: vocês estão limpos pela palavra. A palavra santifica, a palavra limpa, tira má consciência, maus costumes, a má conversação, toda a contaminação. E quando Deus falou: José, santifica o povo, está dizendo: faz esse povo respeitar a minha palavra, faz esse povo andar na minha palavra. Se eu quero levar você em vitória, eu tenho que fazer você andar na escritura. Se eu não conseguir colocar você aqui dentro, em obediência na escritura, eu não te levo a lugar nenhum, eu te levo para o engano. E muita gente estão pegando o púlpito, estão levando para o engano, bajulando, querendo ter ibope. E eu vou dizer uma coisa: pregador que se preza, não puxa sardinha para ninguém, nem para si mesmo. Ele não fala o que quer, ele fala o que Deus manda, o que está escrito. Porque se fosse para ter ibope, muitas coisas eu não falaria mesmo. Porque a verdade não traz ibope. A verdade não traz aplausos. Se fosse aplausos, os profetas não morriam. Olha desde o passado, desde os tempos antigos, quando Deus levantava os profetas, eles eram perseguidos, apedrejados, porque eles confrontavam, diziam: está errado. Mandavam consertar o altar, mandavam largar. João Batista, porque ele perdeu a cabeça? Porque ele olhou para Herodes e disse: você não passa de um adúltero, pegou uma mulher. Hoje a gente fala isso, lá não dá ibope, chamar de adúltero quem está no altar. Vocês estão brincando com coisa séria. E aqui eu quero dizer uma coisa: não há comunhão, não há harmonia, há uma fronteira, há uma separação. Não se mistura a água com óleo, com azeite. E aqui ele diz: retirai-vos, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso Pai. Isso é uma palavra que vem para esses dias, é para agora. Separa, cai na real, para de ser morno, ou quente ou frio, ou serve ou não serve, ou é santo ou profano. É hora de definir a posição, é hora de decidir a postura, é hora de dizer quem você é de fato. Uma hora mundano, uma hora cristão, uma hora cantando música do mundo, outra cantando música da igreja. Não tem contrabando. E aí continua o texto, em Tiago capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde procede guerras e contenda que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam em vossa carne? Matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis e luta e fazeis guerra. Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para embanjares vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele que quiser ser amiga do mundo constitui inimigo de Deus? Ou não supondes que, em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que anseia o Espírito que faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça para o que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Purificais as mãos, vós que sois de ânimo dobre,
limpai o coração, afligi, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Essa é a receita. Pode quem falar o que for, Deus está cobrando postura, Deus está cobrando posicionamento, arrependimento, e é da igreja. Eu não estou falando que o povo está no mundo, o mundo já no maligno. Eu estou dizendo aqueles que estão distorcendo a palavra, que estão brincando com o evangelho, que estão achando que a casa de Deus é casa de show, achando que ser profeta é dizer, como os profetas falam, pode subir, pode fazer, pode ir. Não, ser profeta é falar a verdade, mesmo que isso lhe custe a vida. Eu vou dizer uma coisa aqui que o Senhor me mostrou, que o Senhor mostrou claramente que muitas mortes haverá dentro da casa de Deus, tanto quanto no mundo. Vai começar a morrer ungido, que estão brincando com a palavra. Vai morrer no governo, vai morrer as autoridades. O Senhor está dizendo, a peneira está posta, a espada está na terra. A espada está sobre a terra. Lá em Ezequiel capítulo 3, ou 33, diz que ele constitui como atalaia. E se o atalaia vem via a espada e não avisa o povo, o sangue dele vai requerer da mão do atalaia. Mas ele diz, Ezequiel capítulo 3, quando ele te constitui, tu avisará o pecador do seu pecado. Se tu não avisar do pecado, ele vai cobrar o sangue dele. Mas se tu avisar ainda que ele não se arrependa, o problema é dele, mas tu livrasse a tua alma. Assim, se eu mandar avisar o justo da sua iniquidade, e tu não avisar, o Senhor vai cobrar. Mas se tu avisar e ganhasse teu irmão, livraste. Então Deus está dizendo, seja quem for, ministro, profeta, apóstolo, missionário, a responsabilidade é para todos, de falar o que Deus manda, não o que a gente quer, o que o povo quer ouvir. E falar que o que é errado, o que é certo. Não falamos o que é certo porque nós somos certos, falamos o que é certo porque é certo. E aí está o segredo. E ele está dizendo aqui que as guerras, contendas, que surgem por quê? Porque Israel ele não aceita. A igreja não aceita a verdade. Ela não aceita. Quer ver? Chega uma pessoa que está fora desses princípios e manda ela parar. Manda fazer que nem eu fiz quando eu fui para a igreja. Quando me converti com uma semana, um mês convertido. Eu estava com um namoro, fazia 1 ano e meio. A moça não queria ir para a igreja. E eu queria ir para a igreja. Quando eu saí da igreja, eu queria ir para a balada. E o Senhor me deu esse texto de 2 Coríntios 6,14. Que não haveria comunhão, que não haveria sociedade, não haveria harmonia. E eu saí do culto depois dessa palavra, pastor Ibe. Eu fui lá na casa dela e terminei com ela, sem explicação. Falei, estou terminando, acabou. Mas não ia explicar porque ela não ia entender. Mas ali me mostrou na palavra que não haveria harmonia, que não haveria comunhão, e que Deus não estava comigo. E mesmo Deus falando assim, tem muita gente insistindo, não, mas eu amo, mas eu gosto, mas eu quero. Eu tomei decisão racional, não emocional. No emocional eu estaria preso como um laço, mas no racional eu entendi, se Deus não está provando, por que eu vou insistir? Se Deus está dizendo que não é comigo, por que eu vou insistir naquilo que Deus está dizendo não é comigo? E tem muita gente insistindo. Deus está dizendo, eu não sou contigo. Agora tem gente levantando o profeta de mal, dizendo, não, Deus é contigo. Fulano está lá maziado, está lá fazendo tudo errado, ainda quer ter ministério, quer ter vida, quer fazer as coisas. E tem gente dizendo, Deus é contigo. Tem muitos bajuladores. E por causa desses bajuladores, que muita gente vai morrer. Por causa desses que negligenciam a verdade, serão cobrados deles. Se Deus mandou avisar, não avisou, você que se diz ministro, você que se diz profeta, e você negligenciou a palavra, pode ter certeza, o Senhor vai cobrar de você. Não pensa que eu passei impune, não. Deus vai cobrar. Você que está na igreja, está aceitando as pessoas fazendo errada, como Eli, deixava os seus filhos prostituir na porta da igreja, deixava eles tocar no que ele devia tocar. Você bem sabe o que Deus fez com Eli. 1 Samuel capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2, você vai ler a história de Eli. Deus acabou com a descendência de Eli, do sacerdócio. No capítulo 2, versículo 30, disse, não disse eu que tu e a tua casa estariam diante de mim? Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, serão desmerecidos aqueles que me desprezar. E nós sabemos que dentro do texto, Deus eliminou os 2 filhos de Eli no mesmo dia. Por quê? Por causa dos manzelos, falta de zelo, falta de respeito, falta de temor. Ele afrouxou a lei, ele banalizou, como muitos sacerdotes e ministros estão achando que o dono da casa está dormindo. Que o Senhor envelheceu, ele não mudou. E se ele cobrou de Eli, ele vai cobrar de nós. Se nós deixar qualquer um fazer o que bem entende na casa de Deus, como fosse uma casa sem regra, sem lei, sem princípio, achando que o culto é coreografia, o culto é banda, o culto é coral, o culto não é para nós, o culto é para Deus.
E se você não gosta do culto, não é para você gostar. Porque quem tem que gostar, quem tem que aprovar o culto é Deus, não somos nós. Ele que vai avaliar o nosso culto. Não é nós que avaliamos o culto dos outros. Estão na contramão, estão fora de contexto. Tem gente dizendo, eu gostei daquele culto, aí eu gostei daquilo ali. Não, você tem que discernir se Deus está gostando. Você pode estar num lugar que o povo está aplaudindo, e Deus nem sequer está recebendo. Isso é fato. Isso eu posso dizer que está na Bíblia. Isaías 29:13 diz, esse povo se aproxima de mim, com a sua boca, o seu lábio me honram, mas o seu coração estão distante de mim. E o seu culto não passa de culto que maquinalmente aprendeu com o homem, uma coisa mecânica, uma coisa até tecnologicamente tremenda, com show de luzes, com coisas de primeira linha. Mas Deus não se deixa levar, nem fica maravilhado. Porque quando se trata da palavra, como está em Jeremias, em Samuel, 1 Samuel 15:23, tem prazer local, sacrifício, gordura de carneiro, mais que obedeça a palavra? Obedecer é melhor que sacrificar? E atender melhor que gordura de carneiro? Ele trata como rebelião. Ele trata como culto de feitiçaria. Por que culto de feitiçaria? Porque libera demônio. Infiltração de demônio. E aí está o segredo. Ele manda a gente retirar, manda a gente se apartar, manda a gente converter, como está aqui no livro de Tiago, versículo 7. Sujeitai, portanto, a Deus, resistir ao diabo e fugir de vós. Chegai-vos a Deus, é hora de se chegar. Essa é a receita que eu quero dar para a igreja. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Purificar as mãos, pecadores. Purificar as mãos. Não toqueis em coisa imunda. Você sabia que quando você toca uma mulher no casamento, você se torna imundo? Você sabia que quando você toca num rapaz no casamento, você se torna imundo? Você sabia que quando você toca em dinheiros ilícitos, você se torna imundo? Não sabia não? Ninguém te ensinou que isso é imundo? Tudo que está no mundo que é ilícito, tudo que está fora da contramão da legalidade é ilícito, torna imundo. E as pessoas estão brincando, continuando. E aqui ele diz, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. O que precisa de sabedoria, peça a Deus, peça, confessa e nada duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar, inconstante, impelida pelo vento. Homem de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho, não espera alcançar nada de Deus. A Bíblia não diz, lá em Mateus 6, 33, 35, por ali, diz que, no versículo 25 diz, não ficar ansioso com o que há de comer, com o que há de beber, com coisa alguma. Manda observar os passos, manda observar os lírios, manda ficar nem preocupado nem com o dia de amanhã, mas manda buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Ele manda priorizar o reino. E tem gente que nem crente, é turista. Mas na igreja quando quer, quando acha que deve, quando não mexe com a sua agenda, hoje eu não posso que eu tenho isso. Estão brincando com as coisas de Deus. Ânimo dobro, inconstante. Aí você vai lá em 1 Coríntios 15:58, sabe o que está escrito lá? Paulo fala, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e abundante em nome do Senhor, porque nessa obra há recompensa. Salmos 125, os que confiam em Deus são como um monte de Sião, não se abala, é firme, é permanente, é constante, é abundante. Não é esses crentes que faz vergonha, só vai na igreja quando for fazer campanha, quando precisa de uma resposta. Eu tenho certeza que tem muita gente correndo atrás de profeta, tem muita gente correndo atrás de fazer sorteio com a Bíblia, mas não tinha compromisso e nem tem compromisso, que não toma ceia, não paga não dá a César o que é de César, não dá a Deus o que é de Deus, não cumpre a palavra, não tem responsabilidade, não tem compromisso, e agora estão aí, e os profetas estão bajulando eles, mas a palavra de Deus é essa. Livra a tua mão, converte teu coração, leva a sério, busca o Senhor, faz que nem Jacó fez em Gênesis 28, você que está no travesseiro de pedra, no deserto, lascado, como diz o population, no mundo aqui no Brasil, está lá todo quebrado, fez besteira, fez teatrinho na casa do pai, se passou por outra pessoa, se passou por Esaú para tentar pegar a bênção de maneira ilícita, Deus não aprovou não, ele pagou o preço, foi 21 anos de castigo, que ele teve que aprender a ser crente. Mas quando ele está no Gênesis 28, talvez ele pede, Deus revela a ele que tem uma promessa, que tem um propósito, tudo, ele acorda e ele cai na real. Ele disse, pegou a pedra que travesseiro, colocou azeite, ele fez um voto, fez um pacto com Deus. Se tu me levar para esse caminho, me abençoar, me der roupa, alimento, fazer voltar em paz na casa do meu pai,
Eu te daria o dízimo, edificaria a tua casa, tu serás meu Deus, e eu seria o teu servo. É isso que ele está dizendo. Faz uma aliança com ele agora. Fala assim: eu vou levar a sério. Então me leva, me conduz, me livra. E eu vou levar a sério. Eu vou ter responsabilidade. Eu vou ter temor, vou ter obediência, vou ter reverência. Se você convencer a Deus, como Daniel convenceu a Deus, no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, e diz que Daniel decidiu firmemente. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com os manjares, nem com a bebida, nem com o vinho. Ele decidiu jejuar, se consagrar. Ele estava num período de cativeiro, ele estava num período de humilhação, ele estava escravo à Babilônia. Ele não é igual nós estamos agora, sendo subjugado, sendo escravizado por um vírus, uma coisa microscópica, uma coisa ridícula, fazendo as nações cair de joelho. E você está brincando de ser crente, você está brincando de ser pastor, está brincando de ser profeta, está bajulando o povo para quê? Para ter ibope? Fala a verdade. Fala a verdade em nome de Jesus. Leva a sério, porque a coisa, a tendência, se não houver um conserto, se não houver um arrependimento, se não levar a sério, a coisa vai piorar. Mas se o povo se consertar, se arrepender, se confirmar na posição, Deus vai fazer algo sério, vai fazer algo tremendo. Mas está lá Jacó. Ele fez um pacto, fez uma aliança, e Deus depois trouxe, mas ele foi 21 anos. Para ver a historinha de Jacó, de tantos outros na Bíblia, que tiveram essa ousadia de brincar com as coisas de Deus. E aqui ele está dizendo, literalmente, quando ele diz, né, que nós devemos afligir, versículo 9, em Tiago 4, afligir, lamentar, chorar, não é motivo de alegria, de festa, não é motivo de choro, tristeza, que nós estamos pagando um preço alto, de uma coisa que nós levamos a sério. Afligir, chorar, converta o vosso riso em pranto. Pensa comigo. É hora de se humilhar. É hora de a gente lamentar a desaventura e dizer que realmente as pessoas brincaram com as coisas de Deus. Então, eu quero dizer que dentro desse texto ele fala: afligível, lamentável o vosso pranto e a vossa alegria e tristeza, humilhai-vos na presença de Deus e vos receberá. Eu vou estar ministrando ainda, que não estou preocupado com o tempo não, que eu vou entregar tudo que Deus me mandou. Depois, se quiser fazer 2, 3, de Salomão está fazendo, eu vou estar entregando. Dá para fazer 1, 2 e mandar para todo mundo. Mas aí eu vou levar mais um texto aqui, que está aqui, um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. Presta atenção nesse texto, porque muita gente só leu do versículo 14. Mas vou ler até onde convém. Aqui diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus mau caminho, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos, o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo quanto te ordenei, guardando os meus estatutos, meu juízo, também confirmarei o trono do reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor, não te faltará sucessor. Também confirmarei, não faltará sucessor que domine sobre Israel. Porém, se vós se desviares e deixares os meus estatutos, os meus mandamentos que vos preveni, e fores e servides outros deuses ou adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei em meu nome lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio e nojento entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, porque deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram, e o serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Dá para entender? Deixa eu dizer algo em nome de Jesus Cristo.
três coisinhas que eu vou falar e vou deixar bem claro aqui nessa ministração. Primeiro, Deus está derrubando um Deus que não é Deus, Mamon. Mamon entrou na igreja. Quem estava regendo os cultos era